Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. O Islã ainda é uma religião que causa muita confusão e gera curiosidade por aqui. O que os muçulmanos podem ou não fazer? Como será que eu devo cumprimentá-los? Será que eu posso fazer perguntas sobre a religião sem ser desrespeitoso? Quais os costumes deles? Essas e muitas outras perguntas passam pela cabeça das pessoas. Mas será que nós, muçulmanos, somos assim tão difíceis de lidar? E para responder essas e outras perguntas, convidamos mais uma vez a doutora Soha Mohamed Shabraoui para nos dizer mais sobre as curiosidades do mundo muçulmano. A realidade é que o Islã é a religião mais flexível e permissiva de todas, apesar da mídia fazer parecer o contrário. Não há nenhuma rigidez no Islã em relação a costumes e hábitos da vida cotidiana. O muçulmano pode fazer tudo exceto aquilo que foi expressamente proibido, como beber álcool, comer carne de porco, como falamos já no vídeo anterior. Vamos falar um pouco sobre essas curiosidades que todos têm em relação a nós e a nossa religião? Como cumprimentar um muçulmano? Quando encontramos um muçulmano, será que podemos cumprimentá-lo com Assalamu alaikum, que significa que a paz de Deus esteja com você? Claro que sim, não há nenhum problema em usar a expressão que usamos para cumprimentar, assim como outras expressões religiosas, por exemplo, Insha'Allah, que significa se Deus quiser, o Masha'Allah, que é usado quando queremos elogiar algo bonito ou agradável, Fi amanillah, fique com Deus. Alhamdulillah representa o nosso famoso graças a Deus, mas também significa que todos os louvores são para Allah. Os não muçulmanos podem usar essas expressões e, inclusive, algumas foram integradas ao idioma português vindas do árabe. O Oxalá do nosso dicionário veio do Insha'Allah, por exemplo. O único detalhe que devemos ressaltar que difere do costume brasileiro ao cumprimentar é o toque. No Islã, homens e mulheres não se tocam se forem do mesmo sexo. Não é adequado um homem estender a mão para uma mulher muçulmana ou vice-versa, nem abraçar ou beijar. Mas mulheres podem se abraçar e apertar as mãos, assim como homens podem fazer o mesmo entre eles. O toque entre pessoas do sexo diferente fica restrito ao círculo familiar da pessoa, no local de trabalho ou de estudo. Nós nos esforçamos para criar locais de trabalho e de estudo mais igualitários. E quanto a isso, precisamos entender e apoiar as necessidades de todas as identidades, incluindo as minorias. Os muçulmanos são indiscutivelmente um dos grupos mais incompreendidos no Ocidente em geral. Como tal, suas necessidades também são frequentemente negligenciadas. Isso pode fazer com que o muçulmano tenha um sentimento de insegurança e discriminação, e até mesmo uma sensação de não pertencimento. Então, o que eu posso fazer para acolher o meu colega muçulmano? Primeiro, invista em compreensão e no diálogo. Muitos dos mal entendidos e maus tratos aos muçulmanos decorrem de percepções errôneas a respeito do Islã. Então, sempre que houver alguma situação duvidosa, pergunte, converse com seu colega muçulmano e deixe que ele explique da forma como ele gostaria de ser tratado naquela situação. Segundo, tente ser inclusivo no agendamento de trabalho. Nós, muçulmanos, rezamos 5 vezes ao dia, em horários determinados. Então, mesmo sendo orações curtas, que exigem mais ou menos 5 minutos, algumas delas podem cair em horários do agendamento de reuniões ou coisas do tipo. Portanto, se há algum muçulmano em sua equipe de trabalho ou de estudo, pergunte a ele os horários que ele se ausenta para rezar. Tente marcar compromissos que não o impeçam de rezar. Isso é muito importante para nós, visto que a oração oferecida no seu tempo correto é um pilar fundamental da nossa religião. O mês de Ramadã é outra oportunidade para atender às necessidades de agendamento dos colegas muçulmanos. Durante esse mês, os muçulmanos jejuam desde o amanhecer até o anoitecer todos os dias. Então, pode haver uma ligeira mudança na rotina dessas pessoas. Vale a pena sentar e conversar com seu colega muçulmano. Há os feriados islâmicos também, por exemplo, no final do Ramadã, que é o Eid al-Fitr, também o Eid al-Adha, que são baseados no calendário lunar. Então as datas elas podem variar e nem sempre são conhecidas com muita antecedência. A melhor maneira de atender às necessidades de agendamento dos funcionários continua sendo a conversa com eles. Terceiro ponto, respeite os limites de gênero. O Islã promove algumas diretrizes quanto à forma como homens e mulheres interagem, e é bom que isso seja conhecido pelos colegas de trabalho.
Já falamos que homens e mulheres não se tocam. Também a intimidade excessiva não é adequada. A relação de trabalho não tem nenhum problema em si, desde que não fira o decoro e ultrapasse os limites de decência que são do senso comum. Quarto ponto, a alimentação. Outra maneira simples de criar um ambiente inclusivo para funcionários muçulmanos é por meio de considerações sobre a comida e bebida. Os muçulmanos não comem produtos suínos e nem bebem álcool. Então, tente pensar em disponibilizar opções que o muçulmano possa desfrutar junto com seus colegas não muçulmanos e que não seja proibido para eles. Assim, o colega muçulmano poderá participar de todos os eventos sem nenhuma restrição ou constrangimento. Quinto ponto, mostre compaixão. Infelizmente, vemos muçulmanos sendo alvos de eventos trágicos e políticas discriminatórias no mundo ao nosso redor. Quando tais injustiças ocorrem, é importante que haja apoio de seus amigos e colegas, para que ele se sinta acolhido e protegido dentro de sua equipe.